Olá, tudo certo? Vamos começar uma revisão focada, direta ao ponto, sobre um tema que sempre cai e faz a diferença na prova de delegado, bens públicos. A meta aqui é garantir aqueles pontos que muita gente perde. A pergunta de R$ 1 milhão é essa, né? Como gabaritar bens públicos? A resposta é mais simples do que parece, entendendo a lógica por trás da lei sem decoreba. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Esse aqui é o nosso roteiro para aprovação. Vamos começar entendendo o desafio, depois mergulhar na classificação, que é o coração da matéria, em seguida as características, afetação, uso por particulares e, por fim, aquela revisão final para fixar tudo. Vamos nessa? Primeiro ponto, o desafio dos bens públicos. Por que, afinal, um tema aparentemente simples derruba tanta gente boa nos concursos? Vamos descobrir a raiz do problema. E o problema mora aqui. A grande maioria dos erros vem da confusão entre as classificações que estão lá escritinhas no artigo 99 do Código Civil. São detalhes, nuances no texto da lei, e é exatamente nesses detalhes que a banca aposta para pegar quem não está com a atenção em dia. Segunda parte, classificação. E aqui vem o segredo para nunca mais errar isso. A chave de tudo é entender a destinação do bem. Olha só, se for para guardar uma única coisa dessa revisão, que seja isso. O segredo é olhar para a destinação, ou seja, para o uso do bem. Para que aquele bem serve? É a resposta para essa pergunta que vai definir se ele é de um tipo ou de outro. Simples assim. Essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. Foca na coluna destinação. Bem de uso comum do povo. A destinação é o uso geral para todo mundo, como uma rua. Bem de uso especial. A destinação é um serviço da administração, como um hospital ou prédio da delegacia. E os dominicais são aqueles que não têm uma destinação específica. É o patrimônio do Estado que está, digamos, em estoque. Para fixar de vez, vamos usar um bizu prático, bem de uso comum do povo. Pensa na rua em frente à delegacia. Qualquer um pode passar ali a qualquer hora. O uso é geral e irrestrito. Agora, o bem de uso especial. Pensa no próprio prédio da delegacia. Ele serve a um propósito específico, a um serviço público. Ele tem uma destinação clara e não é para uso geral de qualquer pessoa. E para fechar o trio, o bem dominical. Ele é um patrimônio que não tem uma finalidade definida naquele momento. Usando o nosso bizu, imagina um terreno vazio do Estado, bem ao lado da delegacia. Ele está ali, mas sem uso. É puro patrimônio. Agora, atenção máxima aqui. Essa tela vale ouro. É a pegadinha clássica. A prova vai tentar te confundir entre uso especial e dominical. O macete é simples. A questão fala que o bem tem uma destinação específica, é uso especial. Fala que é sem destinação específica, é dominical. Grave essa diferença e uma questão já está no bolso. Parte 3. As características jurídicas essenciais. Bom, saber classificar é o primeiro passo. Agora, a gente precisa entender a blindagem jurídica que esses bens têm. São os famosos 3 Is. E aqui estão eles: impenhorabilidade, imprescritibilidade e inalienabilidade. Repara bem, os dois primeiros são absolutos. Não tem mais, não tem porém. Já o terceiro, a inalienabilidade, é condicional, é relativo. E é nessa condição que as bancas adoram trabalhar. Começando pela impenhorabilidade. Regra absoluta. Um bem público não pode ser tomado à força para pagar dívida do Estado. Essas dívidas são pagas de outra forma, pelos precatórios. Resumindo, não se penhora bem público e ponto final. O segundo inabsoluto, imprescritibilidade. Isso aqui quer dizer que ninguém, em hipótese alguma, consegue adquirir um bem público por uso capião. Não importa se a ocupação dura 10, 50 ou 200 anos, é impossível. Uso capião de bem público? Nunca. E agora, a característica que é relativa à inalienabilidade. A regra geral é que bem público não pode ser vendido. Só que essa regra tem uma exceção muito importante, que é o foco das provas. Os bens dominicais. Eles sim podem ser vendidos. Mas não é de qualquer jeito. Para vender um bem dominical, o caminho é cheio de regras. Precisa seguir esses 4 passos. Primeiro, provar que existe interesse público. Segundo, fazer uma avaliação prévia. Terceiro, conseguir autorização do Poder Legislativo. E, por último, um passo fundamental, a desafetação desse bem. Parte 4. Afetação e desafetação. Esses dois conceitos são os mecanismos que mudam o status de um bem público. Entender isso é a chave para entender a venda.
Pensa no ciclo de vida do bem. Afetação é quando a gente dá uma finalidade pública para ele. Pega um terreno dominical e transforma numa escola. Pronto, ele foi afetado a um uso especial. A desafetação é o exato oposto. A escola foi desativada, a gente desafeta o prédio, tira a finalidade pública dele. Ele volta a ser um bem dominical. E o pulo do gato é, para vender, primeiro tem que desafetar. Quinta parte, uso por particulares. Para fechar essa parte da matéria, vamos ver rapidinho como o Estado permite que particulares usem os bens públicos. Basicamente, são 3 modalidades: autorização, permissão e concessão. A grande diferença está na segurança que cada uma oferece. Autorização e permissão são atos precários, ou seja, a administração pode voltar atrás a qualquer momento. Pensa num evento na praça ou num quiosque. Já a concessão é diferente, é um contrato, algo mais estável e seguro, como um restaurante grande num parque. E chegamos ao final, a revisão final para gabaritar. Agora é hora de consolidar tudo, focar nos pontos que realmente fazem a diferença na hora da prova. Vamos lá, revisão modo turbo. Primeiro, a chave de tudo é a destinação. Segundo, cuidado com a pegadinha entre uso especial, que tem destinação, e dominical, que não tem. Terceiro, impenhorabilidade e imprescritibilidade são regras absolutas sem choro. Quarto, inalienabilidade é relativa, só os dominicais podem ser vendidos. E quinto, para vender tem que desafetar primeiro. Com isso na cabeça, a chance de erro é mínima. E para fechar, uma reflexão para conectar tudo isso com a carreira. Pensa bem, como uma fraude nesse processo de desafetação que a gente acabou de ver pode se transformar numa investigação criminal complexa aí na sua futura delegacia. É a teoria de hoje se tornando a prática de amanhã. Bons estudos,